para outro brasileiro, hein? O Palmeiras, que já está na Colômbia para o confronto contra o Júnior Barranquilla pela Conmebol Libertadores. E alguns nomes do Alviverde se sentem em casa. Olha só que história interessante. Claro que você já imagina de quem a gente está falando, né? O Palmeiras, que já está na Colômbia, pisou pela primeira vez no Estádio Metropolitano de Barranquilla, onde vai estrear pela Conmebol Libertadores 2018. Roger Machado volta a um país que conhece muito bem. Estava tentando contabilizar quantas vezes antes dessa eu já estive no país. Eu acho que pelo menos uma dúzia de vezes ou umas 15 vezes que eu estive no país para jogar, né, como atleta e como treinador. Melhor que Roger, Miguel Borja está praticamente em casa. Foi no futebol colombiano com a camisa do Atlético Nacional que ele conquistou a Libertadores em 2016. Borja deixou o país no ano seguinte para defender o Verdão e precisou de um período de adaptação, segundo Roger, já superado. Tenho conversado bastante com o Miguel desde que assumiu o clube. E o que passei para o Miguel é que todo atleta que troca de país, que muda para uma outra cultura futebolística, precisa de um período de adaptação. E esse período de adaptação foi o ano passado. O adversário da estreia é o Júnior Barranquilla, líder do campeonato colombiano. O grupo 8 da competição ainda conta com Aliança Lima e Boca Juniors. Nosso grupo, eu tenho certeza absoluta que é o mais difícil de todos os grupos da Libertadores, é o mais forte, é o mais equilibrado, um nível alto. A escalação para o primeiro desafio é ainda um mistério. Moisés, que ainda não jogou neste ano, viajou com a delegação. Na lateral esquerda tem Michel Bastos e Vitor Luiz brigando por uma vaga. Roger Machado não abre o jogo e nem dá dicas. A minha equipe já está confirmada, sim, né? Porém não vou passá-la nesse momento. Tudo bem, Roger, daqui a pouco a gente mostra um campinho do Bom Dia Fox do que a gente imagina, um provável Palmeiras para esse jogo de hoje contra o Júnior Barranquilla. Flávio Gomes, a gente comenta que é muito importante ter um elenco rico, ter opções, o técnico olhar para o banco e ver que tem peças importantes. Mas se tiver peças e não encaixar bem essas peças, pode se tornar ainda pior pelo fato de contar com elas. O que você espera do técnico Roger hoje para esse jogo do Palmeiras, já que ele tem nomes e a gente até cobra que ele não vem utilizando tanto? O Guerra, o Scarpa, o Moisés não tem atuado, a lateral, o Michel Bastos está ali, parece que vem ganhando espaço. O que você espera desse Palmeiras de hoje? Bom, a primeira coisa o Palmeiras tem que entender que o jogo é bem difícil. Deu para perceber ontem no jogo do Corinthians contra o Milionários, é um time colombiano também. O Barranquilla está mais bem colocado no campeonato do que está o Milionários, e a gente viu a dificuldade que o Corinthians teve para conseguir chegar perto até do gol do Milionários. Não foi um bom resultado até um 0-0 lá, embora seja muito difícil fazer gol no Corinthians, a gente sabe como é que é. Mas tudo isso para dizer o quê? Que o futebol colombiano é um futebol ascendente, é um futebol forte, e o Roger, por incrível que pareça, o Palmeiras está praticamente invicto não existe, né? Que nem praticamente grávida, mas perdeu seu primeiro jogo para o Corinthians e até lá estava tudo muito bem, e o Roger já é pressionado, vocês sabem disso? Rede social, torcida organizada, já estão começando aquela coisa meio impositiva e autoritária. Eles só estão lembrando, né, Flávio? Porque antes mesmo dele ser apresentado de forma oficial, a torcida já estava demitindo, né? Então, isso aconteceu claramente com o Eduardo Batista no ano passado. A mesma com coisa. O Roger, houve uma certa desconfiança no início, mas como começou bem o ano, o Palmeiras começou a ganhar, começou a ser muito elogiado, interna e externamente, a torcida acalmou o facho. O problema é perder para o Corinthians. O que uma derrota para o Corinthians faz num clube como o Palmeiras. Então, eu não vou dizer que o Roger está pressionado, um mau resultado hoje e tal, mas é bom ele ficar com as barbinhas de molho, porque torcedor do Palmeiras é muito cri-cri, é muito barulhento, com rede social mais ainda, né? E já tem manifesto, já tem texto rolando, já tem vídeo de chefe de torcida, vamos jogar com raça, vamos ver, não sei o quê. Bom,
É uma burrice fazer isso, a torcida pressionar o técnico dessa maneira. Agora, isso que a Lívia falou é o grande dificultador do Roger, por mais que seja uma coisa meio contraditória. O cara tem muito jogador bom e saber quais colocar para jogar e quais que não vão ficar de bico, esse é um desafio para qualquer técnico. E esse aí tem sempre o ônus e o bônus para tudo, né? Uma frase nova, né? Mas esse advento da rede social, hoje a gente tem os personagens de arquibancada, né? E não sou contra, não. Acho que a gente tem que viver nessa democracia mesmo, mas hoje qualquer coisinha já é motivo para o cara aparecer, seja por um manifesto. Apoio a gente vê muito pouco, com algumas exceções, como por exemplo São Paulo no ano passado, a torcida deu um verdadeiro exemplo. Mas olha, gente, uma derrota, tudo bem, perdeu pro Corinthians, mas uma derrota, a gente já falar realmente impressão, é um exagero, né? Calheiros, os idiotas sempre existiram. O Nelson Rodrigues falava sempre que eles vão acabar vencendo, não pela qualidade, mas pela quantidade. Né? O que acontece com a internet e com as redes sociais já há muitos anos, não estou falando de nenhuma coisa nova. Amplifica-se a voz da idiotice. Então, é assim, é preciso saber conviver com isso. O que não pode é quem tem um pouco de lucidez e de bom senso se deixar levar por isso. Né? Tem que saber filtrar. Exato, blindar um pouco as pessoas, mas enfim. Não, mas não tá se fácil. Deixar, não é fácil. Não, eu que o diga. Não, todo mundo que trabalha na mídia e tal. Até porque cada um entende da forma que quer, enxerga o jogo da forma que quer e se acha no direito. Você opinar, você pode. Agora o pessoal baixa o nível, fica muito. Aí ofender é complicado. Mas vamos lá, vamos com o provável Palmeiras do Roger Machado. Na tela do Bom Dia Fox com o Jailson no gol. O Jailson que perdeu a sua invencibilidade. O sistema defensivo vem com Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e o Michel Bastos na esquerda ganhando cada vez mais espaço. Não pintando o Michel Bastos, pode vir o Vitor Luiz. Daqui a pouquinho eu quero a preferência do Flávio Gomes. Meio de campo, Felipe Melo vem dominando e sobrando garantido nesse time. Lucas Lima, Tietê, William ou o Guerra. Acho até que seria uma surpresa se pintasse o Guerra, porque eu gosto muito do futebol. Eu ia falar agora. Aqui. Não vamos perguntar a preferência da Lívia. Mas eu tô contigo nessa. Eu gosto. O cara não sentiu a camisa do Palmeiras ano passado. Ele tabela bem com o Borja. 2 jogos e entrou muito bem. Exatamente. Justamente o Borja que tanto criticam. É o homem de referência lá na frente. Mas eu não vou nem falar sobre esse... Eu gosto muito do William também. Ano passado era a minha referência no Palmeiras. Mas eu vou questionar o Flávio Gomes daquele baixinho ali que usa abraçadeira de capitão. O Dudu, que 2015, 2016 tinha um temperamento muito complicado, né? A gente viu, ele recebeu punições, depois ganhou a abraçadeira, ele mudou. Nós vimos um outro Dudu, uma outra postura. Esse ano ele volta a ficar um pouco mais nervoso em campo, nós vimos no clássico com o Corinthians, e o futebol do Dudu ainda não apareceu. O Keno, quando entra ali naquela vaga, entra bem. Insiste mais um pouquinho no Dudu? O Dudu é ídolo do Palmeiras, parece que tem lugar cativo no time. E essa relação que você lembrou, Lívia, ela é direta e dá pra gente perceber em todo jogo. Quanto mais nervoso, mais nervosismo, menos futebol. É assim que tem sido, né, o Dudu. Quando ele acalmou um pouquinho, ele passou a jogar melhor. Ele não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Esse time do Palmeiras é um time bom. Eu entraria com o Guerra, não com o William, pelo fato de ser colombiano, jogar fora de casa, num ambiente que muitas vezes é bom você ter um cara que está mais habituado, conhece o adversário, o espírito do adversário. Não é conhecer o adversário, os jogadores, como joga, isso todo mundo conhece, só ver jogo e estudar. Mas muitas vezes o futebol se resolve em detalhes. Às vezes o Guerra, né, um jogador que, aquele zagueiro lá, se eu beliscar o bumbum dele, ele vai ficar bravo. Se eu falar qualquer... É legal ter gente do país jogando fora de casa, no seu próprio país. O problema do Dudu, Lívia, é que eu acho que ninguém tem coragem de mexer no Dudu no Palmeiras. O Dudu, pelo que está jogando nesse ano, não era para ser titular. Exato. O jogo que ele fez contra o Corinthians foi muito ruim. Né? Além do destempero, né? Fez um pênalti besta. Viu para tirar o time de campo. As bobagens, tirar o time de campo. Então, assim, se não se cuidar, eu acho que ele corre o risco de perder o lugar no time. Né? Mas, por enquanto, o pobre do Keno
ele continua sendo considerado jogador de segundo tempo. Jogador que entra para tentar resolver uma situação que está difícil para o time. Enquanto isso não mudar, o Keno vai ter que esperar um pouquinho. E o Keno, né? O resto do time, desculpa, o Felipe Melo está jogando muito bem. Acho que é o melhor volante hoje em atividade jogando aqui no Brasil. Ele é o Ariel Cabral do Cruzeiro, para mim. Mas o Felipe Melo, tô contigo. Tá fazendo Se uma não é o melhor... A defesa é mais ou menos aquela que tem sido utilizada pelo Roger durante o campeonato, no Campeonato Paulista. Uma coisa não dá para reclamar do Roger. Ele não está fazendo que nem o Cuca, que cada jogo era uma escalação diferente, um sistema diferente. Não, ele está tentando insistir em encontrar o time ideal. A gente tem o Lucas Lima fazendo também um bom ano, um ótimo ano. Esqueçamos o jogo contra o Corinthians, que o Palmeiras foi muito mal. Mas no resto é um grande time. Vamos ver então o adversário? Vamos ver o Júnior Barranquilla? Vamos ver aí, ó. Vieira é o time mais conhecido, né, da gente aqui, porque é praticamente a mesma formação daquele time que enfrentou o Flamengo na Sul-Americana do ano passado. Ó. O Vieira, o Piedrahita, o Pérez, o Arias e o Gutierrez, o Cantilho, o Pico, esse baixinho que é chato. Todas as bolas passam por ele, que é o Xará, o Gonzalez, Theo Gutierrez, outro muito conhecido aqui do futebol brasileiro, e o Ruiz, boa equipe do Júnior Barranquilla. Vamos ver agora, Lívia, vamos colocar na tela aí, com quiz ou sem quiz? O retrospecto do Palmeiras. Por enquanto sem, mas vai ter quiz do Palmeiras também. Contra colombianos foram 6 jogos, bom retrospecto, 4 vitórias do Palmeiras, pois é, um empate e uma derrota. No geral, vai bem contra colombianos, né, Flávio Gomes? Colombianos que costumam ter muita velocidade e trabalham muito pela lateral. O futebol colombiano é um futebol mais agressivo, mais ofensivo, mais leve. Não é um futebol tão pegado quanto é o futebol argentino e o uruguaio e até o chileno, né? Então a Colômbia é o segundo Brasil do América do Sul. É verdade. Nesse sentido é mesmo. Olha aqui, ó, o PVC tem girado aí, né? PVC tem girado pelo país, sempre conversando com os treinadores que estarão comandando equipes brasileiras na Libertadores. E como estamos aqui destacando o Palmeiras, vamos recuperar, né? Porque o PVC bateu um papo bem legal com o Roger Machado, o técnico que inclusive, né, já foi campeão da América como jogador lá com o Grêmio em 95. E ele respondeu ao PVC o que é mais difícil. Uma Libertadores lá dentro das 4 linhas ou uma Libertadores agora, fora de campo, como treinador? Roger, são 10 Libertadores esse ano? Então, completando a 10ª para ser 7 como um jogador, mais 2 né, por Grêmio, por Atlético e agora a 10ª pelo Palmeiras. É uma competição muito gostosa de disputar. Né? Todo jogador e o treinador anseia disputá-la e obviamente vencê-la. É muito difícil, né? Eu disputei minha primeira e venci, entendi naquele momento que o que falavam, né, da dificuldade não era tanta se eu tinha disputado a primeira e vencido, né? Imaginei que jogar a final e vencer se tornaria até corriqueiro, né? E a gente sabe que a história não é verdadeira. Vou disputar uma outra final mais de 10 anos depois do Fluminense. É mais fácil jogar Libertadores como técnico ou como jogador? São vivências e emoções diferentes. Como jogador, você é agente do processo, né? Você está ali dentro, né, vivendo aquilo tudo. Né? O ambiente, de uma certa forma, você é envolvido dentro do campo com as disputas junto da bola. Tem uma emoção diferente que eu digo como atleta, nada... depois que você para, você tem uma emoção parecida com o evento, jogar dentro do campo. Como treinadora, a gente se sente realizado de ver o dia a dia representado e sendo levado para campo pelos seus atletas, né, pelo time, e aquilo dá certo, você se sente parte daquela conquista também. Né? São momentos diferentes, né? Mas eu acho que pela ansiedade de estar fora de campo, como treinador, acaba sendo mais difícil. Mais difícil ainda é pro torcedor, viu, Roger? Ficar na arquibancada, sofrendo, torcendo pro time. Bom, boa sorte pro Palmeiras, começa hoje a sua trajetória na Libertadores. E a gente segue aqui recuperando a história do Palmeiras ao longo da competição. De olho na tela, curiosidades do Palmeiras. Poxa, eu esqueci de te perguntar, Flávio Gomes. Agora você já viu? Não tô olhando. Pior que ele fechou o olho, hein, gente? Maior vítima do Palmeiras. Olha lá. Penharol. Cara de pau.
Eu não vou pedir o árbitro de vídeo aqui, porque senão você vai ser suspenso. Maior vítima do Palmeiras é o Peñarol com 4 derrotas, o maior carrasco. São Paulo, 6 vitórias do São Paulo para cima do Palmeiras. A maior goleada que o Palmeiras aplicou na história dele na Libertadores foi um 7-0 para cima do El Nacional. E a maior goleada sofrida, nós já mostramos aqui o Grêmio ontem na história do Corinthians, do Flamengo. O Grêmio aparece na história do Palmeiras, mandou um 5-0 para cima do Verdão. Sabe que eu tenho uma ligação muito próxima com esse jogo, né? Conta. Foi minha primeira vez no Estádio Olímpico. É mesmo? Não trabalhando, apenas assistindo a partida. Eu estava em Porto Alegre e fui convidado por um grupo de gremistas para acompanhar o jogo. Subi lá no antigo Olímpico, nas cadeiras. E olha, eu fiquei de boca aberta. Eu não tinha visto o time do Filipão ainda. Isso aqui, ó, E atropelou. Foi o ano do título, 95. E no jogo seguinte, sabe quanto é que foi o jogo da volta? 5-1 Palmeiras. É verdade. E o Grêmio só se classificou porque fez o gol fora de casa. Esse jogo de volta Jardel. no Palestra Itália, no Parque Antártica, eu lembro.